Se você chegou até esse canal no YouTube é porque se interessa pelo mundo dos jogos e das apostas. E sendo interessado nesse fascinante mundo, certamente deve estar acompanhando as notícias sobre os debates que têm ocorrido no Congresso Nacional Brasileiro sobre o novo marco regulatório dos jogos e das apostas no nosso país. Pois então, fique até o final desse vídeo porque eu quero te explicar um pouco mais sobre os projetos de lei que estão em discussão no Congresso, que tipo de repercussão eles podem trazer para o assunto aqui no Brasil. Olá pessoal, meu nome é Fabiano Jantalha, eu sou especialista em Direito Econômico e Direito de Jogos. Eu pretendo apresentar aqui nesse vídeo os principais pontos desses eixos para que você possa ter uma visão mais clara sobre cada um deles. O primeiro eixo é o dos conceitos legais. O projeto de lei 442 de 1991, ele apresenta um catálogo de conceitos legais necessários para a correta compreensão do novo regime jurídico por todos. Entre outros conceitos, fixou-se o conceito de jogo e as suas diferentes espécies, como jogo de chance e jogo de habilidade. Também há conceitos de aposta, cassino, máquinas de jogos, entre outros. Também são apresentados no texto alguns aspectos relevantes sobre a intervenção do Estado na atividade dos jogos e apostas. Então o texto apresenta, por exemplo, as finalidades e as diretrizes para a intervenção do Estado. E o objetivo é muito simples, é orientar a interpretação futura da lei. Segundo o projeto de lei 442, a principal finalidade a ser observada é a consecução do interesse nacional. Ainda de acordo com o texto, a exploração de jogos e apostas deve servir de instrumento de fomento ao turismo, à geração de emprego de renda e ao desenvolvimento regional. E esse tipo de disposição é importante porque sinaliza bem como e por que o legislador pretende estruturar esse setor. O segundo eixo de disposições diz respeito à estrutura e à organização do mercado. Segundo o que a gente pode observar nesse conjunto de artigos, o mercado será regulado e supervisionado pela União por meio de um órgão regulador e supervisor que ainda precisa ser definido e criado em uma lei especial. Isso só não foi feito nessa lei porque o projeto de lei é de iniciativa parlamentar e qualquer disposição nesse sentido levaria a um vício de iniciativa. Também há nesse projeto a estruturação do chamado Sistema Nacional de Jogos e Apostas, que é integrado por vários atores que o PL indicou: o Ministério da Economia, as entidades operadoras de jogos e apostas, as empresas de auditoria contábil e as empresas de auditoria operacional de jogos e apostas, as entidades de regulação do mercado de jogos e apostas registradas no Ministério da Economia, as empresas locadoras de máquina e as entidades turfísticas. Também, de acordo com o projeto, passam a ser expressamente permitidas a prática e a exploração no país de jogos que até então eram proibidos. Jogos de cassino, jogos de bingo, videobingo, os chamados jogos online, que em parte apenas eram proibidos, o jogo do bicho e as apostas turfísticas, que na verdade passam a integrar esse conjunto de disposições, embora até então elas estivessem previstas numa lei específica. Ainda no campo da estrutura e organização, o texto também estabelece as regras de acesso, definindo, por exemplo, a natureza dos agentes, o objeto social dele e os seus requisitos, os atos societários desses agentes operadores que devem estar sujeitos à autorização ou à mera comunicação ao Poder Executivo, os impedimentos para figurar como acionista de um operador de jogo e aposta, regras de governança corporativa, demonstrações financeiras, auditoria contábil e auditoria operacional. Outra importante providência do texto é a previsão, de uma maneira até escalonada e didática, dos atos de consentimento que precisarão ser editados para que um agente possa regularmente explorar essa atividade. Então nós temos lá a autorização para a constituição, a licença para a operação, a autorização para exercício de cargos de administração e, para algumas questões mais simples, o mero registro. Mas o PL também estabelece algumas regras procedimentais que tratam da tramitação dos requerimentos desses atos de consentimento, bem como os requisitos gerais e especiais que precisam ser cumpridos ou demonstrados por quem pretende ingressar nesse mercado e explorar os jogos e apostas. É preciso, por exemplo, atender a requisitos gerais de capacidade econômico-financeira, patrimônio líquido, capital social mínimo. É preciso demonstrar a origem dos recursos, a existência de uma infraestrutura de tecnologia,
a existência de um plano de negócios que indique a viabilidade daquele empreendimento e até mesmo um plano operacional de jogos e apostas. Para cada modalidade de jogo ou aposta, o projeto de lei também prevê requisitos específicos que nós vamos abordar em outros vídeos nesse mesmo canal, um para cada tipo de modalidade. O terceiro eixo de disposições do PL diz respeito à proteção de jogadores e apostadores. O texto traz aqui um título inteiro, exclusivamente dedicado aos direitos dos jogadores e apostadores. Há também a proposta de criação do Registro Nacional de Proibidos, que na verdade se propõe a ser o grande banco de dados de pessoas que ou se auto-excluem ou que por alguma razão não podem praticar jogos, por exemplo, porque sejam viciadas ou têm algum problema com ludopatia. Há diretrizes para a estruturação de uma política nacional de proteção aos jogadores e apostadores e também regras aplicáveis às garantias, que nós chamamos no meio de garantias de jogo honesto e confiável. Há ainda a estipulação de direitos básicos dos jogadores e a fixação para as entidades operadoras do dever de atendimento e de orientação aos jogadores e apostadores, além de algumas regras muito interessantes sobre a publicidade dos jogos e apostas. Outro aspecto importante do PL, ainda dentro desse terceiro eixo, é que ele dispõe sobre as práticas de jogo responsável e estabelece hipóteses de nulidade de atos específicos. Por exemplo, ele considera nulo de pleno direito a celebração de um mútuo ou de estabelecimento de algum tipo de garantia prévia da dívida de jogo. Também estabelece a nulidade da promessa de bens, direitos e valores para quitação de uma dívida de jogo. Isso é feito justamente para prevenir que, uma vez dentro de um estabelecimento de jogo, a pessoa se endivide de maneira desarrazoada, prometendo bens, carros, casa, enfim, caso venha a perder a determinada aposta ou determinado jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você achou útil ou interessante o conteúdo que eu acabei de apresentar, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. E lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de ativar lá o sininho para receber a notificação sempre que nós postarmos algum vídeo novo. Siga com a gente nesse canal e assista nossos outros vídeos. Até a próxima!